Olá, pessoal, bom dia. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai corrigir atividades da frente C, módulo 10, né? Vamos na frente C. E aí, galera, a frente C, vocês têm praticamente 90% dos exercícios com resolução, tá? Então, eu peguei aqui alguns para a gente fazer um geral mesmo de geradores e receptores, tá bom? Então, olha, o primeiro que eu coloquei para a gente discutir foi o aprendizagem 7. O aprendizagem 7, ele mostra para gente o motor ligado aqui, ponto AB, né? Aí a gente tem aqui 3 pilhas ligadas em série e aqui a gente tem um resistor, que vai ligar lá no ponto B, tá? Então, vamos ler aí sobre esse exercício. Então, olha lá. O circuito a seguir representa 3 pilhas ideais de 1,5 volts. Então, são ideais. Não preciso me preocupar com a resistência interna delas, tá? De 1,5 volts cada uma. Um resistor R que tá aqui, certo? Um de resistência interna, 1 ohm. Um motor que tá aqui, todos ligados em série. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente já sabe. Pilhas ligadas em série, né? A tensão delas soma. Então, vocês vão ver se tá ligado bonitinho. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, a gente vai lá e olha, ó. Observa que tá bonitinho, tá vendo? Negativo de um com positivo, negativo com positivo. Então, cada uma tem um e-mail com um e-mail com um e-mail. A gente tem aqui uma tensão total das pilhas que é de 4,5, tá? Vocês poderiam colocar eletromotriz de 4,5 ou tensão total, tanto faz. Lembra que tudo é tensão. Como não tem resistência interna, vamos usar os 4,5, tá? Ela vai deixar sair 4,5. A tensão entre os terminais AB, que é o do motor, é 4 volts, tá? Gente, então vamos lá. Qual a potência elétrica consumida nesse motor, certo? A gente sabe que potência, fórmula básica, potência é tensão vezes corrente. Eu tenho a tensão do motor, tá faltando para mim saber qual é a corrente que passa por esse motor. Então, a corrente vai lá, sai do positivo, gira e chega no negativo, certo? Então, se a gente descobrir qual é a corrente que está passando, a gente descobre a potência dissipada no motor. Então, vamos lá, gente. Questão de pensar agora fácil. A pilha tem 4,5 de tensão para mandar para o circuito. Vai para o circuito 4,5 porque ela é ideal, desprezou a resistência interna dela. Se ela tem 4,5, o motor ficou com 4, isso quer dizer que quanto foi para o resistor? Foi para o resistor meio volts, concorda? Então, 4 do motor com meio do resistor, finaliza os 4,5 que as pilhas tiveram para mandar para o circuito. Tranquilo? Fechado? Então, olha, ficou fácil. Se eu tenho a tensão do resistor e o valor do resistor, eu consigo achar corrente no circuito. Então, ó, quem vê ri, né? Tensão do resistor é meio, resistência dele é 1. Então, a corrente que passa ali é quanto, gente? Meio ampere, tá? Então, eu sei que vai passar, como é em série, a corrente é a mesma, vai sair meio, vai passar pelo motor meio, pelo resistor meio. Então, aqui no motor, a corrente também é meio ampere. Então, tá resolvido o nosso exercício. Qual que é a potência dissipada no motor? Tensão no motor é 4, corrente que passa por ele é meio, então a potência vai ser de 2 watts. Tranquilo? Beleza? Então, começamos com bem facinho aí, para a gente conseguir identificar, né? O outro que eu coloquei para a gente analisar foi o proposto 3. Então, olha lá. O 3, de repente, a gente tem a dificuldade porque não tem números, tá, gente? Mas nada de outro mundo. Então, olha lá, gente, vou fazendo os esqueminhas aqui, né? Que eu aconselho sempre que façam pra gente, sempre quando não tem esqueminha, né?
Faz para ver se entende mais, melhor. Um técnico em eletrônica precisa descobrir o valor da resistência interna de uma bateria. Ao ligar a bateria em série, então vamos imaginar aqui, ó. Ao ligar a bateria em série com um resistor de resistência R conhecida, ele observa que a corrente elétrica medida corresponde a 90% daquela que imaginava obter caso a bateria fosse ideal, isso é, tivesse uma resistência interna nula. Então vamos lá. Se a gente tivesse uma bateria ideal, a gente teria isso aqui, ó. Eu iria ligar uma bateria sem resistência interna com um resistor R, que ele falou que conhece. Então, a gente só teria a bateria e o resistor. Ela seria ideal, não haveria resistência dela, tá? No entanto, essa bateria, ela não é ideal, né? Ela tem uma resistência interna, que eu vou chamar de Rzinho, tá? E o exercício fala o seguinte: quando você liga sabendo que ela tem uma resistência interna, a corrente é 90% da que seria se a gente tivesse uma bateria ideal. Então, vamos considerar ela sendo ideal, não tem resistência interna. Então, a corrente ia sair, ia circular só no resistor R, né? Então, a gente teria o quê? Tensão, pode ser V, tá, gente? Pode ser o E, tanto faz. Tensão R vezes I, porque só teria o resistor que ela tá ligado, tá? Agora, aqui vai circular uma corrente na pilha real, né? Essa é ideal sem resistência interna, essa é real com resistência interna, tá? Aí ele fala que aqui a corrente foi 90% daqui. Então, o que é 90% de I? É 0,9 I, certo? Então, aqui está percorrendo uma corrente que é 0,9 I. Então, nós vamos lá. Aqui a tensão R vezes I. Só que quanto que vai dar o R aqui? Vai dar R mais Rzinho, né? Porque eu vou ter que somar a resistência do circuito que ele tá ligado mais a resistência interna. Então, antes não tinha interna, agora tem. Aqui ele tá ligado mais a da bateria, né? Vezes a corrente. Qual que é a corrente que passa quando a gente tem resistência interna? 0,9I, ou seja, 90% de quando não tem a resistência interna, certo? E aí o que a gente quer achar é o Rzinho, a resistência. Não, a gente quer, na verdade, a razão, né, do Rzinho pelo Rzão, que é a resistência interna sobre a resistência que ele ligou lá no circuito. Então, gente, eu posso igualar as duas, porque a tensão total é a da bateria, né? Então, igualando, a gente tem que R vezes I é igual a R mais Rzinho vezes 0,9I. Então, posso cortar o I com I, vai dar o quê? Sobra R de cá, então, ó, 0,9R mais 0,9Rzinho, tá? Opa, aí, ó, 0,9R mais 0,9Rzinho. Então, passa para cá. 1R menos 0,9R igual a 0,9Rzinho. Então, 1 menos 0,9 vai dar 0,1R, que é igual a 0,9Rzinho. O que eu quero? Eu quero a resistência interna sobre a resistência que ele ligou. A interna é o Rzinho. Então, eu quero Rzinho sobre R. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar o 0,1 de cá. Vou passar o 0,9 dividindo. Vou deixar o Rzinho de cá. E vou passar o R dividindo, tá vendo, ó? Passei o R dividindo para cá, o 0,9 para cá. Então, eu cheguei no que eu queria, a resistência interna sobre a resistência do circuito. Ficou 0,1 sobre 9, que é a mesma coisa que 1 sobre 0,9, né? Que é a mesma coisa que 1 sobre 9, certo? Então, esse não tinha valores, mas dava para a gente brincar aí, ou se quisessem adotar um valor também, sem problema, né? Daria para trabalhar também e brincar no exercício, tá bom? Então, só ter atenção do que ele está pedindo, né? Vamos lá, vou fazer o 6
e o 7, que são os únicos aí que a gente não tem, né, correção da apostila. Então, vou fazer eles e depois eu faço mais uns pra gente discutir. Esses dois são teóricos, né? Ó, dispondo de um voltímetro em condições ideais, o estudante mede a diferença de potencial nos terminais de uma pilha em aberto, ou seja, fora de um circuito. Então, gente, fora do circuito, a pilha vai mostrar a sua tensão total, que é eletromotriz. Lembra que fora do circuito ela não dissipa, ela não aquece, então é a tensão total. Então, o voltímetro mede 1,5 volts. Então, essa é a eletromotriz da pilha, tá? Em seguida, ele insere a pilha no circuito. Então, vamos lá. Imagina que aqui está a nossa pilha. Ele foi lá e ligou um voltímetro e mediu isso. Quando eu coloquei a minha pilha em um circuito, tá? Colocou um fio e vai passar uma corrente ali, aí você sabe que ela tem uma resistência interna, né, gente? Ele insere no circuito e refaz essa medida, obtendo 1,2 volts. Isso quer dizer que a tensão de saída da pilha é de 1,2 volts. Isso quer dizer, gente, que a tensão dissipada pela pilha, no interior da pilha, devido à resistência interna dela, é de 0,3 volts. Então, 0,3 volts é dissipado na resistência interna da pilha. Deu para entender a jogada? Essa diferença na medida do potencial deve ser energia dissipada. Dissipada onde, gente? No interior da pilha. Então, eu já posso ignorar a letra B, que é exterior, a letra D, que é exterior. Então, é no interior. E a letra E, que fala que é interior e exterior, tá? É no interior da pilha, que é a resistência interna da pilha, tá? Equivalente a 20% do total, equivalente a 30% total. Aí é fácil, só fazer uma regrinha de 3, né? 1,5 é 100%, então quanto que dissipou? 0,3 volts. Então, 0,3 volts vai dar 30 dividido aqui por 1,5, né? 30 dividido por 1,5 vai dar 20%. Então, a gente tem a letra A. É a energia dissipada no interior da pilha devido à resistência interna da pilha e, nesse caso, 20% dissipou, tá bom? E a 7 é com relação aos gráficos, tá? Ele dá pra gente um gráfico, 3 gráficos, na verdade, tensão versus corrente, tensão corrente, tensão corrente, tensão corrente, tá? E pergunta pra gente o que representa esses gráficos aí, gerador, receptor, resistor, quem é quem, tá? Então, vamos lembrar, ó, esse tá crescendo, esse desce e esse sai da origem, tá? Qual que é o gráfico do gerador, gente? Gerador, a gente sabe que a tensão é a eletromotriz menos o que foi dissipado, tá? Então, o gerador, a gente tem isso aqui, ó. À medida que a corrente vai aumentando, a tensão vai diminuindo. Quanto mais corrente passar no gerador, menos tensão ele tem para mandar para o circuito. Então, lembra que esse é o gráfico do gerador. O receptor, o gráfico é L' mais RI, porque é a tensão que chega para o receptor, né? É a que ele dissipa mais a que sobra para ele. Então, o gráfico do receptor é uma retinha que vai crescendo aí, mas sai sempre de um valor menor, que é a conta eletromotriz, tá? E aqui o valor maior é a eletromotriz. E o do resistor é o que a gente aprendeu, né? Tensão R vezes I. No caso disso aqui é de um resistor que a gente chama de ôhmico, que a resistência é constante. Então, resistência constante, tensão e corrente são diretamente proporcionais, né? Então, receptor, gerador e resistor, certo? Agora, pegando mais uns aqui para a gente discutir. O próximo que eu coloquei foi o 9. O próximo aí
seguindo aí. Olha lá, número 9. Tantã, tantã. Vamos lá. Deixa eu fazer o esqueminha aqui de uma vez. Então, a gente tem aqui uma eletromotriz com uma resistência interna. Temos um resistor aqui, um resistor aqui e uma chave lá em cima. Resistor 1, mentira, 2, resistor 1 e aqui a fonte. Então, ó, o circuito ilustrado a seguir, contendo os resistores 1, que vale 10, e o resistor 2, que vale 20, uma chave, é alimentado por uma fonte eletromotriz de 40 volts e tem uma resistência interna de 10 ohm, que é a resistência do gerador. A razão entre a potência dissipada no resistor 1, tá? Quando a chave S está ligada e a potência quando a chave está desligada é. Então, vamos lá. Primeiro eu vou desenhar ela ligada, tá? Então, se ela estiver ligada, ela vai estar fechada, tá bom? Então, vamos ter resistor 2, vamos ter resistor 1. Então, aqui é 40 volts, tem uma resistência aqui de 10 ohm, tem um resistor 1 aqui. Tá? O 1 também vale 10 e o 2 vale 20. Então, vamos ver, gente, o que acontece quando a chave está fechada, tá? Ou seja, ligada é quando a gente fecha. Ligamos o circuito, tá bom? A corrente vai passar. Então, vamos lá. A corrente sai do positivo, então tá aqui o sentido, né? O maior. Sai aqui a corrente. Chega aqui, ela encontra dois caminhos, passar por aqui e passar por lá. Ela não vai passar por aqui, porque lembra o que a gente aprendeu, vai ter um curto no resistor 2, né? Porque tem um fio que não tem resistência nenhuma. Se tiver um fio que não tem resistência nenhuma, a corrente passa todo por ele e não passa por onde tem resistência, né? Então, ela vai passar lá em cima, vai descer e vai voltar. Então, com ela fechada, gente, o resistor 2 não funciona, só um. Então, como que eu vou ter aqui? Resistência equivalente, né? Vai ficar isso aqui, ó, todo mundo em série. Eu vou ter o resistor 1, que vale 10, mais a resistência interna do gerador, que vale quanto? 10. Então, a gente tem um total de 20 volts no circuito, né? Então, vamos calcular a corrente que passa. Tensão, resistência vezes corrente. Qual que é a tensão total? 40. Qual que é o resistor equivalente? Como ficou em série, esse aqui não funciona, vai estar tudo em série, ficamos com 20. Então, a corrente aqui é de 2 amperes. Então, nesse exemplo, gente, a corrente que está passando aqui no circuito vai ser uma corrente de 2 amperes. Fechado? Então, vamos calcular a potência que ele dissipa, né? Então, ó, a gente sabe que eu posso calcular a potência como sendo resistência vezes a corrente ao quadrado. Como eu tenho a resistência dele, que é 10, e tem a corrente que passa por ele, que é 2, 2 ao quadrado, 4, então, ele dissipa uma potência de 40 volts quando a chave está fechada. Tranquilo? Agora, eu vou fazer com a chave aberta, tá? Então, vamos lá, ó. Temos o gerador, temos o resistor 2, temos o resistor 1 e temos a chave aberta lá em cima, tá? Ó, corrente sai do positivo. Como a chave está aberta, ela não passa lá, não tem caminho para ela. Então, isso aqui não serve para nada. Então, a corrente vai vir, vai passar pelo 2, vai passar pelo 1 e vai chegar no gerador, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, também todo mundo em série, só que agora nesse caminho. Antes pegava lá em cima, 2 não funcionava. Agora só pega embaixo e lá em cima não funciona porque tá aberto, né? Então, vamos lá, gente. Na segunda situação, quanto vale o resistor equivalente? Também, como está em série, vou somar todo mundo, né? 20 do 2, mais 10 do 1, mais 10 do interno. Não pode esquecer do interno, tá? Do gerador. Então, vai dar 40 ohm. Então, tensão é R vezes I. Qual que é a tensão total? É a do gerador. Resistor total,
40. Então, na segunda situação, a corrente é 1 ampere. Então, qual que vai ser a potência dissipada só no R1? Eu pego a resistência dele e multiplico pela corrente. Resistência dele é 10, corrente 1 ao quadrado vai dar 1. Então, aqui a gente tem uma potência de 10 volts. Então, lá, 40, aqui, 10, certo? Então, ele quer a razão. Então, a razão vai ficar o quê? Ó, ela ligada é 40, dividido por ela desligada, vai dar um valor de 4. Tranquilo? Então, a razão seria 4, tá bom? O outro, gente, que eu coloquei pra gente discutir, ó, isso aqui, coisas da minha filha, olha, gente, achei perdido aqui. Ó, é o número 11. O número 11, a gente tem um circuitozão, né? Dá medo, mas olha que legal. Vou começar aqui, ó. Temos aqui uma fonte, que ele chamou de E1, com uma resistência interna 1. Temos aqui um resistor 3. Temos aqui um amperímetro. Temos aqui um resistor 2. Uma outra fonte aqui, que ele chamou de E2. Aí vem aqui um outro resistor, 2, um outro resistor, 1, e aqui um voltímetro, 3, tá? Então, olha o tanto de coisa que a gente tem aí. No circuito a seguir representado, temos duas baterias de força contra-eletromotriz, 9 volts e 3 volts. Resistência interna delas é igual. Então, aqui tem um ohm, aqui também tem um ohm, tá? Que mais que a gente tem? São conhecidos os valores das outras resistências. R1 e R2 é 4 e a R3 é 2, tá? Voltímetro 1. Ah, desculpa que eu esqueci de colocar. Ó, aqui tem um voltímetro 1, medindo a tensão daquele gerador lá. E aqui tem um voltímetro 2. Voltímetros e amperímetros são ideais. Isso quer dizer que eu não preciso me preocupar com eles. Não vai passar corrente neles, eles não vão influenciar no circuito. Só vão medir, né? Pode-se dizer que a leitura nos voltímetros e no amperímetro é. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente tem duas baterias. Primeira coisa que eu tenho que analisar é se essas baterias são todas as duas geradores ou se a gente tem um gerador e um receptor, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o gerador com certeza é o que tem maior tensão. Então, essa é de 9 volts, então ela é o gerador, tá? Eu quero saber se essa também é gerador ou se é receptor. Então, o que eu vou fazer? Corrente sai do positivo do gerador. Então, sempre que sai do positivo e chega no negativo, gerador. Eu tenho certeza que esse é gerador porque é o que tem maior potência. Então, ele é o que gera. Então, a corrente vai sair daqui, de certeza. Ela vai vir, então, ó, vai passar pelo amperímetro, corrente total. Então, a gente quer saber a corrente total. Aí, ela vai vir e vai passar aqui. Quando ela chega aqui, ela chega no negativo. Corrente, quando chega no negativo, é porque isso aqui é um quê, gente? Um receptor, tá? Então, se tivesse positivo com negativo, os dois eram geradores. Mas tá positivo com positivo. Então, um gera e um recebe, tá vendo? Corrente saindo do positivo, gerador. Corrente chegando no positivo, receptor. Tá? Então, esse é um receptor, não é um gerador. Aí eu venho embora. Corrente chega aqui. Quando chega aqui, ela encontra dois caminhos. Ó, o I2 e o I1. Lembra que o voltímetro não vai corrente, ele é ideal, só tá ali para medir a tensão. Vai dividir nesses dois resistores e vai voltar a corrente total, tá? Então, esse é o caminho da corrente. Já descobri que eu tenho um gerador, um receptor. Os dois têm resistência interna e temos mais 3 resistores no circuito. Aí o exercício quer a tensão aqui e o amperímetro, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa para a gente conseguir achar a corrente total do circuito.
Corrente total, eu vou pegar a tensão do gerador, de todos os geradores que a gente tem, né? Subtrair da tensão dos receptores, tá? Então, lembra o exemplo que eu dei na videoaula. Eu pego tudo que é tensão, tudo que gera, e subtrai de tudo que o receptor usou, certo? Isso daqui eu vou dividir pelo resistor equivalente do circuito. Então, tem que pegar todos os resistores do circuito, certo? Então, primeira coisa é fazer o resistor equivalente. Então, ó, esse estão em série, tá passando corrente total, não preciso preocupar. Eu tenho que preocupar com esses dois aqui que estão em paralelo. Então, primeira coisa, eu vou resolver esses dois aqui, ó, que estão em paralelo. Como que eu resolvo resistores em paralelo, sendo que os dois são iguais, gente? Quando são iguais, pega o valor deles e divide por quanto tem. O valor deles é 4. Como são dois em paralelo, 4 por 2. Então, esses dois dão um resistor de 2. Então, vamos simplificar o circuito. Eu vou tirar os voltímetros por enquanto, tá? Depois a gente só analisa o que é. Então, aqui tem um gerador com resistência. Aqui tem um resistor 3. Aqui tem a resistência do receptor. Descobri que ele é um receptor. E esses dois viraram um resistor de 2 ohm, tá bom? Esse daqui vale 2 também, já vou substituir, que é o resistor 3. E esses petitinhos aqui, que são os internos, valem 1 ohm, certo? Então, olha como o meu circuito ficou mais bonitinho, gente. Aqui é o receptor. Então, ó, vai sair do gerador, resistência interna, resistor do circuito, passa por um receptor, outro resistor e chega novamente, tá? Então, ficou fácil agora. Como que eu vou calcular a corrente total do circuito? Qual que é a tensão do gerador? 9. Quanto ficou só para o receptor? 3, né? E esse 9 menos 3 que daria 6. 6 é o que ficou nos resistores. Então, vou somar todo mundo porque já está tudo em série. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 6 dividido por 6, 1 ampere. Tranquilo? Ó, 1 ampere de corrente. Então, eu sei que o amperímetro, ele vai estar marcando 1 ampere porque ele está passando a corrente total, tá? Agora, eu vou brincar, ó. Como eu sei que passa 1 ampere, vamos lá. Quanto... Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. De verde, ó. Quanto fica aqui na resistência do gerador? Passa 1. 1 vezes 1, então, dissipa 1 volts no gerador. Esse resistor dissipa quanto? Passa 1 de corrente, 2 vezes 1, 2 volts. Esse resistor aqui, que é o do receptor, também dissipa 1. E esse daqui dissipa também 2. Tá vendo? Ó, então, vamos analisar. 2 com 2, 4. 5, 6. 6 é o que ficou nos resistores. Mais 3 do receptor deu 9 do gerador. Tranquilo? Então, 9 do gerador mandando para o circuito. 1, 2, 1, 3 para o receptor e 2 aqui, certo? Agora, vamos então analisar o voltímetro, né? O voltímetro 2, vamos no 1, né? Voltímetro 1, ele tá aqui, ó. Ele tá ligado no gerador. O voltímetro que está ligado no gerador, quando está funcionando, gente, já está passando corrente, o voltímetro vai indicar o que esse gerador tem de saída, o que ele manda para o circuito, tá? Então, vamos analisar. O que o gerador manda para o circuito? Ele tem 9 volts de eletromotriz. Quanto que ele perde na resistência interna dele? Quanto que ele dissipa? Ele dissipa tensão dissipada de 1 volts. Então, quanto que vai ter de tensão útil, que é o que vai para o circuito? 8 volts. Concorda que é isso que acontece no gerador? Ele tem 9, perde 1 na resistência interna. Então, quanto que vai para o circuito? 8 volts.
Então, o voltímetro 1 marca a tensão que sai do gerador, que é 8 volts. Fechou? O voltímetro 2. Voltímetro 2, ele está ligado no receptor. Então, o voltímetro 2, gente, receptor, ele vai indicar o que chega para o receptor. Então, o que chegou para o receptor? 3 volts, que é a eletromotriz dele, né? Mais a tensão dissipada, dissipou nele 1 volts. Então, quanto que chegou para o meu receptor funcionar? Chegou 4 volts. Tá vendo a diferença? O gerador, o voltímetro me fala o que está saindo. O receptor, o que está chegando. Então, aqui nós temos 4 volts que veio do gerador, né? Teve que chegar 1 para dissipar e 3 para ele funcionar. Então, chegou 4 volts do gerador. E aqui, quanto que saiu do gerador? Saiu 8 volts, tá? Então, muito cuidado para não errar. Receptor, o tanto que chega de tensão. Gerador, o tanto que sai, tá? Então, no receptor, eu somo a eletromotriz com a dissipada. No gerador, eu vou pegar aqui a contra-eletromotriz, né? No gerador, eu vou pegar a eletromotriz menos a dissipada. Então, eu sei que o voltímetro 2 é 4 volts, certo? E agora, eu vou achar o voltímetro 3. Deixa eu ver onde está o 3. O 3 está aqui, ó, nesses 2 resistores, tá? Esses 2 resistores são esse aqui, né, gente? Então, quanto que ficou para eles? 2 volts, já está aqui, ó, porque esses 2 equivalem a esse aqui. Então, ficou 2 volts. Então, o voltímetro 3 vai marcar 2 volts. Então, vamos lá, ó. 8 no 1, 4, 2 e a amperagem, o amperímetro 1. Então, ficaria a letra B, certo? Grandinho, né? Mas olha como é gostoso. Depois que você vai aprendendo, brincando, onde sai, onde chega, a gente mata a charada, tá? E agora, gente, para finalizar, eu vou discutir com vocês uns do Enem aí, ó. O Enem 1. O Enem 1, ele conta pra gente o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Então, vamos lá. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial de 10.000 volts, tá? Então, se a tensão que ela vai estar ligada. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa, ela não deve ser maior que 0,1 ohm. Então, imagina que a gente tem aqui uma cerca elétrica e eis que algum ali vai se meter a besta de encostar naquela rede elétrica. Então, uma pessoinha que vai pôr a mão ali nos fios daquele circuito, tá? Então, olha, não pode passar por ela uma corrente maior que 0,01 ampere, tá? Então, o máximo que suporta para não ser letal seria 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal é 1.000 ohm. Então, essa pessoinha teria uma resistência de 1.000 ohm. Então, colocando a pessoinha como sendo um resistor ali. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca nessa cerca, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna. E a gente quer saber o valor da resistência interna desse gerador para não ser letal para a pessoa, tá bom? Então, gente, se não tiver a resistência, não tivesse isso aqui, vocês teriam tensão R vezes I. Tensão do gerador 10.000. Resistência do corpo seria 1.000. Então, olha lá, a corrente seria de 10 amperes. Seria letal, né? Porque essa pessoa só pode suportar 0,01 ampere. Tá? Então, a gente quer saber quanto tem que ser a resistência interna do gerador para a gente ter essa corrente. Então, vamos lá. O que seria o resistor equivalente aqui? Seria 1.000 da pessoa, que é a resistência do corpo, mais a resistência interna, né? Então, a gente vai lá. Tensão é R vezes I. A tensão do gerador é 10.000. A resistência vai ser 1.000 do corpo
mais a interna, né? Que é o que eu quero saber. E a corrente tem que ser quanto? 0,01 para suportar, tá bom? Então, beleza, ó. 10.000 aqui, aí fica a critério de vocês, né? Vai dar, multiplicando aqui, vai dar 10 mais 0,01R. Então, olha, passando para lá, eu vou ter 0,01R e 10.000 menos 10 vai dar o quê, gente? 10.000 menos 10 vai dar 9.990, né? Isso, tá? Subtraindo aqui 9.990. Então, 9.990 dividido por 0,01, nem precisava, né? Mas é só para não errar. 999.000 ohm, aproximadamente, teria que ser a resistência interna desse gerador para não ser letal quando uma pessoa encostasse ali na cerca elétrica, tá? Então, o exercício fala, olha, ela teria que ser quantas vezes maior, né, que a resistência lá. Seria uma resistência em relação ao corpo humano, que é 1.000, né? Quantas vezes maior, gente? 999 vezes maior, ou seja, aproximadamente 1.000 vezes maior.